Pois muito bem, galera do YouTube, estou na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje, nós vamos continuar com a nossa série que fala sobre geometria espacial. Na aula número 5, vamos continuar falando sobre os prismas e resolver duas situações problemas que envolvem o cálculo da área e do volume de prismas. No exemplo número 2, diz o seguinte: um calendário tem o tipo e o tamanho da figura abaixo. Quantos centímetros quadrados de papelão são necessários para fazer esse calendário? Então, o que nós temos aqui na nossa tela é um daqueles calendários de mesa que tem o formato de prisma de base triangular regular. Então, vamos pegar esse calendário e imaginar ele aberto. Se a gente conseguisse desmontar ele e colocar sobre uma mesa, a imagem que nós teríamos seria essa que está aqui ao lado. Ó. A lateral dele seria 3 retângulos com dimensões 8 centímetros por 15 e a base seria um triângulo aqui, ó, equilátero, que tem 8 centímetros de aresta. Então, o que é que nós precisamos fazer para descobrir a quantidade de papelão necessário para fazer um desses calendários? Calcular a sua área total. E para calcular a sua área total, a gente vai começar aqui calculando a primeira área, que é a área da base. Então, vamos calcular a área da base dessa figura, que é um triângulo equilátero. Como a base é um triângulo equilátero, a área de um triângulo equilátero é calculada pela seguinte fórmula: L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Onde esse L indica aqui o lado do triângulo equilátero ou a aresta, que no nosso caso é 8 centímetros. Então, o que nós temos aqui é o seguinte, ó, que a área da base da nossa figura vai ser 8 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como 8 ao quadrado é 64, eu vou ter aqui, ó, 64 raiz de 3 sobre 4. E aí eu posso dividir 64 por 4, que eu vou ter como área para a base dessa figura 16 raiz de 3 centímetros quadrados. Então a gente achou aqui a primeira das nossas áreas, que é a área da base. Só que a gente precisa achar a área total para descobrir quanto papelão foi utilizado para fazer um desses calendários. Para calcular a área total, a próxima área que eu preciso calcular agora é a área lateral. Então vamos calcular agora na sequência a área lateral dessa figura. A lateral dessa figura são retângulos que têm 8 centímetros de largura por 15 centímetros de comprimento. Então, eu vou calcular a área de um desses retângulos, tá aqui, ó, que vai ser 8 de largura por 15 de comprimento. E aí eu vou ter como área para um desses retângulos 8 vezes 15, que dá 120 centímetros quadrados. Como a lateral da nossa figura são 3 retângulos desse tipo, a área lateral vai ser 3 vezes 120 centímetros quadrados. Tá aqui, ó. E se eu multiplicar 3 por 120, eu vou ter como área lateral para essa figura 360 centímetros quadrados. A gente chega na nossa última área, que é a área total. Lá no nosso início do estudo dos prismas, foi dito o seguinte, que a área total de um prisma é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Se eu já tenho a área da base, eu vou ter o seguinte, ó, que a área total vai ser 2 vezes 16 raiz de 3 mais a área lateral, que é 360 centímetros quadrados. 2 vezes 16 raiz de 3 vai dar 32 raiz de 3 mais 360. Lá da questão foi dito o seguinte, que a raiz de 3 ela vale aproximadamente 1,7. Então vou vir aqui substituir, ó. Eu vou ter 32 vezes 1,7 mais 360. Quando eu multiplicar aqui, ó, 32 vezes 1,7 vai dar 54,4 mais 360, eu vou ter como área total para essa figura 414,4 centímetros quadrados.
Então, o que foi que a gente encontrou aqui? A área total dessa figura, que é a quantidade de papel necessário para fazer um desses calendários. Vamos agora para o próximo exemplo da nossa aula de hoje, que é o exemplo número 3, que diz o seguinte: um arquiteto fez o projeto de construir uma coluna de concreto que vai sustentar uma ponte. A coluna tem a forma de um prisma hexagonal regular, de aresta da base 2 metros e altura 8 metros. Qual a área lateral que deve ser utilizada em madeira para a construção da coluna e o volume de concreto necessário para encher a forma da coluna respectivamente? Então, o que é dito na questão? Um arquiteto vai fazer uma coluna que tem a forma aqui de um prisma de base hexagonal. E ele faz duas perguntas. A primeira é: quanto vai ser necessário usar de madeira para colocar aqui ao redor dessa forma para poder encher ela de concreto? E a segunda é: quanto concreto vai aqui dentro? Então, para responder a primeira pergunta, a gente tem que descobrir a lateral dessa figura. Se olha para a lateral dessa figura, são retângulos que têm 2 metros por 8 metros de dimensão. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a área de um retângulo e multiplicar por 6, porque ao redor dessa forma eu vou ter 6 retângulos desse. Então, vamos lá. A gente vai começar nessa questão calculando a chamada área lateral. Então, para calcular a lateral, a gente vai começar a calcular a área de um retângulo desses, que vai ser 2 vezes 8. A área de um dos retângulos é 16 metros quadrados. Como a lateral tem 6 retângulos desse tipo, a área vai ser 6 vezes 16. Então, essa forma vai ter na lateral 96 metros quadrados de madeira. Já respondeu a primeira das perguntas. A segunda é qual o volume de concreto que a gente vai colocar dentro dessa forma. Para descobrir o volume, eu preciso achar a área da base. E por quê? Porque o volume de um prisma é sempre a área da base vezes a altura. A base dessa figura ela é um hexágono. E a área de um hexágono é calculada por essa fórmula aqui, ó, 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou agora observar qual é a medida do lado do hexágono, da sua aresta, que é 2 metros. Então, eu vou ter, ó, 3 vezes o lado do hexágono, que é 2 metros, ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Se eu resolver essa potência aqui, eu vou ter o seguinte, ó, 3 vezes 4, raiz de 3 sobre 2. Já que 2 ao quadrado é 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 4 vão dar 12. Então, eu vou ter 12 raiz de 3 sobre 2. Dividindo 12 por 2, a área da base dessa figura vai ser 6 raiz de 3 metros quadrados. Agora que eu tenho a área da base, eu posso calcular o volume. Porque o volume de um prisma, tá aqui, ó, é sempre a área da sua base vezes a sua altura. Então, a área da base, a gente calculou aqui, ó, e foi 6 raiz de 3. Vou colocar lá aqui. A altura foi 8 metros. Multiplicando aqui, ó, 6 vezes 8 dá 48. E aqui eu repito a raiz de 3. Como é volume e a unidade é metros, metros cúbicos. Conclusão, o volume de concreto que eu vou colocar dentro dessa forma vai ser 48 raiz de 3 metros cúbicos. E observa que nessa questão a função ficou, ou a resposta ficou em função da raiz de 3. Vão ter questões que vai ser dado o valor aproximado dessa raiz de 3 e outras não, que a resposta vai ficar em função dessa raiz. Então, a resposta aqui da nossa questão é a alternativa C. A quantidade de madeira que eu vou usar na lateral vai ser 96 metros quadrados e o volume de concreto 48 raiz de 3 metros cúbicos, ok? Bem, galera, essa foi mais uma aula da nossa série sobre geometria espacial. Se você gostou, não esquece de deixar o teu like, de fazer o seu comentário e de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Smart Groups. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês e não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.